nosso bom Deus. Bom dia, meus amigos, encarnados e desencarnados que estão aqui. Mais uma vez, estamos diante do Senhor para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Nós só temos que agradecer a Ele, a toda a equipe espiritual que se faz presente, pela oportunidade que Deus está nos dando. Que Deus nos conceda um dia iluminado, cheio de bênçãos, e com toda a sua bondade, nos conceda também um dia cheio de esperança, de otimismo. Aumente a nossa fé, a nossa gratidão, que sejam infinitas as bênçãos de Deus sobre cada um de nós. Então, neste momento, meus amigos, que vamos conversar com Jesus, vamos procurar uma posição agradável, serenar a nossa mente, relaxando o corpo físico, e vamos conversar com Ele. A nossa primeira mensagem de otimismo é do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. A de hoje é o de número 63. Ela fala sobre a esperança. A esperança é força viva, nascida nas entranhas do ser. Um pouquinho, uma faísca de esperança promove revolução num contexto de negativismo e desespero, desloca a dor e acende uma luz. Mesmo em meio às maiores dificuldades, quando as opções são fracas ou nulas e uma solução pareça distante, guarde consigo, por pouco que seja, a esperança. Diante do problema, acalme-se, faça o exame completo e creia que uma solução virá. Se não for através de sua inteligência e busca, será através de Deus, que a fará aparecer até de onde você não esperava. A esperança realiza o melhor que a vida pode dar. Que linda mensagem para a nossa primeira reflexão. É isso, meus amigos. A esperança, ela é irmã da fé. E às vezes não. Deus, Ele fala sempre conosco, como disse Lorival aqui. Ele fala conosco, nos envia mensagens de onde a gente menos espera. Uma mensagem dessa é para que a gente possa refletir e aumentar a nossa fé, ter mais esperança, porque Deus não abandona nenhum filho dele. Então vamos ter fé, vamos ter esperança. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 23, Estranha Moral. Itens 1 e 2. Quem não odiar seu pai e sua mãe. Jesus disse à grande multidão que caminhava com ele: não poderá ser meu discípulo aquele que vier a mim e não odiar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e até mesmo sua própria vida. Assim, todo aquele que não carregar a sua cruz
e não me seguir, não poderá ser meu discípulo. E todo aquele que não renunciar a tudo o que tem, também não poderá ser meu discípulo. Isso está em Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27, e também no versículo 33. Mas lá em Mateus, capítulo 10, versículo 37, ele também diz: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Que assim seja. Vamos, meus amigos, interpretar um pouco essa fala de Jesus. Porque ela, logo de primeira, nos causa uma certa estranheza. É por isso que o nome, o título principal é Estranha Moral. Mas Jesus, tudo que ele nos ensina tem um porquê. Então, ele, quando ele chegou para ficar aqui conosco, ele disse: não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Então, ele realizou os propósitos de Deus. Mas os seus ensinamentos, até a presente data, poucos compreendem. É por isso que determinadas falas de Jesus nos causam uma estranheza quando a gente lê pela primeira vez ou ouve pela primeira vez. Então, Jesus, ele sempre passava os seus ensinamentos através de símbolos e de parábolas. E ele fazia isso porque era para facilitar a reflexão. Na verdade, ele também fazia isso para testar os nossos ouvidos, né? Ouvidos daqueles que ouviam. Por isso que ele sempre dizia: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. O que significa isso? Aqueles que realmente estão interessados nos mistérios do reino de Deus, escutem as minhas palavras. Mas nem todos conseguiam escutar direito. Jesus, ele exigia e exige até hoje um esforço para a gente compreender os mistérios do reino dos céus. Então, a falta de compreensão nossa dessas verdades divinas podem realmente levar à destruição de famílias. Por quê? Nós estamos pensando assim. Olhe que o tema que nós estamos estudando hoje é: quem não odiar seu pai e sua mãe. Vamos aqui um exemplo. Quantas pessoas cortam vínculos com familiares porque não comungam na mesma fé? Não só com familiares, mas com amigos, né? Colegas de trabalho, vizinhos. Existe muita gente assim. Então, a falta de compreensão, ela transforma a fé em disputa, onde os membros da família se dividem, simplesmente por causa das interpretações dogmáticas, né, que eles fazem. Para Jesus, a família é a base de tudo. E ela deve ser baseada na prática da fé, do amor e da obediência a Deus. Jesus jamais, meus amigos, iria dizer:
que para segui-lo a gente tem que odiar nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, familiares, amigos. Não é nada disso. Quando ele disse isso, quem ama seu pai, sua mãe, sua família mais do que a mim, não é digno de mim. Ele não está pedindo que a gente abandone a nossa família. Até porque tem uma lei de Deus que diz: honrai vosso pai e a vossa mãe. Então Jesus não ia ser contra Deus. Ele veio para cumprir, né? Ele não veio para destruir a lei. Ele veio para cumprir a lei de Deus. Então, quando ele diz isso, né? Quem ama seu pai, sua mãe, ou a família mais do que a ele, não é digno dele. Ele está pedindo que a gente saiba dar prioridade àquilo que é de Deus. Ou seja, as verdades espirituais que chegam para a gente. Mas tudo isso não vem de bandeja. Tudo isso exige um esforço, exige renúncias e não abandono. Deus não quer que a gente abandone ninguém, mas que a gente possa amar a Deus sobre todas as coisas e depois o próximo, como a si mesmo, como Jesus ensinou. Então a gente tem que pegar esse tema de hoje e interpretar, refletir, né? Para que a gente possa compreender melhor aquilo que Jesus falava. A gente sabe que a língua naquela época de Jesus e a língua hebraica tem vários significados. Então vamos tentar compreender aquilo que Jesus nos ensina. Vamos pedir a Deus que Ele nos dê força para que a gente possa compreender esses ensinamentos do Cristo. Porque Jesus, Ele não trouxe um ensinamento tão radical, né? Ele trouxe um ensinamento positivo. Um ensinamento que nos faz tocar a nossa alma, que a gente possa refletir. Por isso que ele ensinava por parábolas, dando exemplos, para que a gente pudesse compreender melhor. Então, que Deus nos ajude nessa compreensão. Que a gente possa se conectar com Ele, pedir a Deus que antes de pegar uma mensagem do Cristo, vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, para que a gente possa compreender melhor e não ler por ler. Porque aí nós estaremos seguindo Cristo só da boca para fora. E Ele mesmo disse que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E todos nós queremos entrar no reino dos céus. Mas nós precisamos, como Ele disse, carregar a nossa cruz e segui-lo. Então vamos carregar a nossa cruz com muito amor, com resignação e confiando nele, que tudo vai dar certo. Que assim seja, meus amigos. Neste momento, vamos nos reunir em pensamento e vamos vibrar pelo planeta Terra, pelo mundo, pedindo a paz mundial. Vamos vibrar pelos nossos governantes. Vamos vibrar por nós.
pela nossa família, por aqueles que nesse momento estão em aflição, por aqueles que brigam por religião, porque não conseguem compreender os ensinamentos do Pai. Vamos vibrar pelos nossos idosos, pelas nossas crianças, por aqueles que estão no momento desempregados, doentes, os que estão na prisão, os viciados. Que Jesus nos dê essa sabedoria, para que a gente possa compreender tudo isso. Que assim seja. A reflexão final de hoje, ela diz o seguinte: nossas tristezas é quase que um abandono das coisas do mundo, porque o mundo virou de cabeça para baixo. A humanidade vive apregoando mentiras, explorando o nome de Deus e fazendo guerras e sofrimentos, como em épocas medievais, abandonando o verdadeiro Evangelho de Jesus. Tudo por poder e pelas ilusões do mundo e prazeres passageiros. Tudo isso gera nuvens de energias pesadas, espíritos trevosos, propagando dores e pensamentos ruins nos encarnados, que nos levam a profundas tristezas e depressões. Nossos corpos se esgotam e o cansaço atinge nossas mentes, dificultando viver a fé e a alegria, pois nos parece muito difícil acreditar que as pessoas possam voltar a serem boas. Mas a revelação do bem e do mal se faz necessário para que ocorra a separação do joio e do trigo, direcionando para as moradas do bem quem persistir no amor de Jesus e nas moradas inferiores aqueles que ainda necessitam aprenderem a amar. Estamos em guerra espiritual, onde senhores das trevas sabem que chegou a hora de se retirarem da terra e querem levar consigo muitos. Por isso, creiam todo esse estado de sentimentos. Por isso criam todo esse estado de sentimentos. Mas acalme o coração. Ore, silencie e persevere que Jesus não desampara os seus. Que as bênçãos do Senhor sejam abundantes em nossa vida hoje e sempre. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.